Agora, neste bloco, conversamos com a Luísa Margarete da Silva, que é mestre em saúde e endemias da Amazônia, é professora da Universidade Federal do Pará. E a Luísa está à frente de uma pesquisa muito interessante, que foi divulgada agora recentemente, junto com outras pesquisadoras da UFPA, da Santa Casa, que é descobrir por que algumas mulheres não conseguem amamentar, que problemas elas têm e que acaba causando isso, né, Luísa? E te agradeço também por você ter vindo, viu, conversar. Queria que você começasse falando um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu, por que você teve esse insight, essa ideia, não vou fazer isso, o que aconteceu no percurso que te deu essa Nós tínhamos essa ideia? Vivência dentro da Santa Casa, né? Trabalhando com mulheres que queriam amamentar. E na orientação, já com elas com o bebê pequeno, e víamos também a realidade delas internadas, que é justamente o objeto da pesquisa. Essas mulheres que não recebiam essa orientação acabavam internadas, precisando de um bloco cirúrgico, de leitos, de medicação, de antibiótico terapia, sofrendo, seus bebês deixando de ser amamentada. Então surgiu a ideia de pesquisar as causas dessa internação. E você trabalhava na Santa Casa ou ainda trabalha? Como é que é isso? Para você ver isso, participar disso. Na Santa Casa, também já participei ajudando a Secretaria de Saúde. Hoje também faço uma consultoria da saúde da criança para o Ministério. E a gente vem pesquisando e nessa linha do aleitamento materno. O aleitamento materno é a ação isolada que mais salva vidas, né? E de uma forma muito simples, que seria só a informação. A mulher ficaria grávida, receberia uma informação de um profissional capacitado, então ela conseguiria amamentar, trazer todos os benefícios da amamentação para ela, para o seu bebê, para a sociedade, e não precisaria destes números que nós percebemos na pesquisa, que foram mulheres que tiveram mastite, tá? Tiveram abscesso mamário e precisaram ainda de sofrer, ter muita dor, como comentávamos, né, antes. Isso está no cotidiano ou são casos raros? Dá mais em mamães novinhas? Qual é a idade assim que atinge mais? A amamentação é um instinto, mas ela precisa ser aprendida. Então, tá comprovado, desde a década de 30, se pesquisa a amamentação. Então, desde lá se dizia que teria desnutrição comerciogênica. Então, a doença que viria do comércio, a doença que viria de uma propaganda enganosa, como se vê, um outro leite, uma lata que vale por alguma coisa, como diz as propagandas, tirando a mulher da amamentação. E durante um tempo se pensou que, por esta mulher estar grávida e ter tido um filho, ela seria o suficiente para que ela levasse a amamentação. Só que isso não é verdade. Ela precisa de um apoio, ela precisa aprender para manter esta amamentação. Por exemplo, ela precisa aprender que ela mama no peito, o bebê mama no peito até secar. E que se aquele peito não seca, aquele leite, por ele sozinho lá dentro daquela mama, já pode causar uma mastite. No pré-natal, essas mães são treinadas, né? Treinadas, ensinadas, orientadas. Apoiadas. Apoiadas. Ela tem esse tipo de atividade no pré-natal? Sim, tem, e o que podemos dizer que está implantado, mas que precisa ser implementado. Hoje em dia, o profissional de saúde, ele não fixa. Então, hoje tem uma pessoa que passou pela capacitação, amanhã ela já não está mais naquele local. Aí entra uma outra sem essa capacitação e não dá continuidade a esse trabalho. Então, nós poderíamos dizer que essa pessoa teria que se fixar ali e teria que ser fortalecida. E se não tiver essa capacitação, que procure essa capacitação. Num curso de 20 horas, a pessoa consegue saber todo o manejo da lactação e evitar todas essas coisas. Aí as mães, e você está falando das mães que podem... Não, está falando dos profissionais da saúde que podem se capacitar. E as mães procurar se informar mais. Mas é porque eu acho que ainda há muito essa coisa de achar que é bem natural e que não precisa aprender nada, né? E não é bem assim, né?
eu estava falando com o promotor e assim, nós estamos passando por um resgate. Então, nós temos que contar até 10 para não ter tanta violência. Temos que voltar a valorizar a família. A mulher grávida, há bem pouco tempo, ficava em casa, em um resguardo. Vinha a mãe, a sogra, a madrinha do menino, todo mundo cuidar daquela mulher. Hoje em dia, ela está só. Ela trabalha e ela tem que logo até voltar para o trabalho. E a mãe dela também trabalha. E ela também não, a maioria das vezes não está com companheiro. E é a primeira gravidez. Então é muita mudança na cabeça de uma mulher. Ela de repente estava com a sua cinturinha. Mudança física e psicológica. De repente estava com barrigão. De repente tem um menino no colo para dar sustento, amamentar. É muita coisa. Então nós precisamos resgatar esse apoio a esta mulher. Agora, olha só, Luísa, eu lembrei de uma coisa agora, que a gente já conversou muito aqui no Sem Censura sobre isso, que você deve conhecer, porque elas atuam na Santa Casa muito, que são as doulas, né? Doulas. Que elas fazem mais ou menos esse trabalho de acompanhamento e no parto, na hora do parto, mais ainda. Não ajuda bastante o trabalho dessas mulheres? Muito. Elas fazem o que as nossas mães faziam, nos acolhiam, nos davam colo, carinho, atenção, deixava ter um sono tranquilo, né? Elas fazem justamente isso. O grande espírito das doulas era justamente isso. Uma mulher sem fim lucrativo cuida de outra mulher. Enquanto ela está ali naquele pós-parto dela e com o bebê no colo. E será que a doula também não orienta a questão da amamentação? Orienta, né? Sim. Ela, na capacitação dela, ela tem toda a parte do parto, do pós-parto e desses cuidados com esse recém-nascido. E o que as mulheres têm que saber para amamentar bem o bebê? Quer dizer, o que seria, se fosse fazer o passo a passo? Um passo a passo. O passo a passo ele é simples, mas ele é longo. Ela precisa, desde a gestação, ela precisa saber que essa amamentação é o ideal para ela e para o bebê dela. O bebê que amamenta adoece menos, não tem pneumonia, bronquite, amidalite, diarreia. Então, as vantagens. Ela primeiro precisa comprar esta ideia. E as mulheres hoje em dia estão meio refratárias assim, a essa ideia? Muito. Hoje em dia ainda se fala muito, não vou amamentar, não vou deixar meu seio cair, né? Tenho meu namorado lindo, por quê? Então, ainda tem essa ideia. Então, precisa saber que amamentar, muito pelo contrário, não faz a mamãe cair, muito pelo contrário, faz com que ela volte ao tamanho normal mais rapidamente, te protege contra câncer de mama e câncer de ovário, te protege contra anemia, te protege contra diabetes, contra obesidade, tudo isso é amamentação. Então, tem ganhos para o bebê e para a mãe. Será que elas sabem disso? Para a mamãe, para o bebê e para a sociedade. Com certeza. Hoje se fala muito em hospitais sem leitos. De amamentação, as mulheres não estão mais conscientes disso? As nossas campanhas são boas, mas não são suficientes. Enquanto se fala 10 minutos das vantagens da amamentação, a indústria alimentícia tem aí todo o horário nobre, todos os dias da semana para falar do outro. Da lata, que é do leite. Da lata. Da latinha. Né? Da lata que vale por alguma coisa, que não chega aos pés de um leite materno. Né? Na lata não temos como ter proteção contra a doença. Numa lata não tem proteção contra a dengue. Uma mulher que amamenta e que está no local onde seja endêmico de dengue, ela protege o seu bebê contra a dengue. Ela protege o seu bebê contra as doenças, aquele leite que sai. Então, não tem como ter isso em uma lata, em um pacotinho, em um migal, um cozimento farináceo. Então, a primeira regra é essa conscientização que a mulher, a mãe tem que ter em relação a esses benefícios da amamentação. A mulher e a sociedade comprar essa ideia, essa ideia e valorizar essa ideia. É porque no mundo científico isso está muito bem claro. Temos mais de 45 mil artigos científicos comprovando a eficácia. Isso se perdeu um pouquinho, mas quando se chega na sociedade, as mulheres elas não sabem. Resistem. Uma mulher que trabalha, é mais fácil dar uma mamadeira do que ficar 1 hora, 40, ela pode sair e deixar alguém para cuidar, né? Entendeu? Então, como é que eu vou comprar essa ideia se eu não sei todos os benefícios dessa ideia? Ou então amamenta pouco tempo, é isso também? E amamenta muito pouco tempo. Né? Exclusivamente
exclusivamente, o bebê tinha que mamar 6 meses, sem chá, sem água, sem mingau, sem mamadeira, 6 meses, só o peito é suficiente, tá? E o segundo passo, então, seria o acompanhamento. A mãe ficar em casa. Procurar uma equipe. Todo bairro tem uma estratégia de saúde da família. Então, teoricamente, tem um médico, tem uma enfermeira, tem um técnico. Procurar esta equipe e dizer para essa equipe que ela quer amamentar o seu filho. Porque também, se ela disser para essa equipe que ela quer dar mamadeira, a equipe também talvez não esteja preparada. Para que ensine ela a fazer isso. Né? Buscar essa orientação numa unidade de saúde, para fazer justamente a promoção da saúde. Nós não vamos achar culpados e inocentes, né? Porque a gente percebe que às vezes as mães não fazem porque elas não têm conhecimento. Não Por mais que tenha a campanha, não tem o conhecimento. É isso que a pesquisa indicou. Né? Não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento. Né? Eu estive agora numa área de assentamento, lá no Mojuí dos Campos, no PDS, e as mães não sabem disso. Não sabem. Né? Então elas acham melhor fazer o chazinho e levar, sabe? Bebês, por que dá de mamar? Não secou, nem deu leite, né? Nem deu leite. Então, por que não deu leite? Né? Quais são as causas de uma mamãe não ter leite para amamentar seu filho? Tem que ter causas, né? Porque todos que têm um bebê são propícios ao quê? A amamentar, não é verdade? Mas nesse caso, assim, no caso que a Luzetana está dizendo, não deu leite, assim, o que acontece? Que você colocou aqui alguns casos, porque assim, a gente já sabe que as mulheres têm esses problemas porque não tem informação sobre como amamentar, né? Mas olha como a informação é tão importante. Mas aí, de um modo geral, quais são as razões para isso? Quando não... Olha, a mulher diz assim, não deu leite. Toda mulher produz leite desde que essa mama seja estimulada. A mulher não necessariamente, e olha o que é interessante, ela não necessariamente precisou estar grávida para produzir o leite. Se essa mama, de qualquer forma, foi manipulada e por isso aí, então, durante um tempo se estimulava a lactação adotiva, você não esteve grávida, mas pegou aquele bebê e colocou no seu peito e ele estimulou... Processo natural, né? Um processo natural. 2 hormônios começam a funcionar nessa mulher. Mas eu acho que é porque no início pode ter alguma dificuldade e aí a mulher larga. Já abandona. Persiste. E no momento que ela larga, esse peito seca. Aí ela diz, eu não tenho leite. E ela não sabe que era só colocar de novo o bebê no peito que esse leite viria. Claro que não é simples assim. A mulher, esses 2 hormônios da lactação, um deles é a ocitocina, precisa de uma calma, precisa de uma paciência. A mulher estressada com algum tipo de adrenalina, então só por ela não ter o seu companheiro do lado, só por ela não saber como gerir o sustento dos outros filhos, alguma coisa, só por ela ter passado por um processo de cesárea, esse estresse já seca o leite também. Então ela também precisaria ser orientada, precisaria ser apoiada, colocada no colo, tranquilizada. Ter uma alimentação e resolver também, aquela né? coisa do momento. Até a alimentação é secundária. Porque a natureza, ela vai favorecer o filho. O leite é forte, enquanto a mulher tem um pingo. Só quando ela cai mesmo, tá? Aquela debilitada que o leite vai sofrer alguma alteração negativa. Enquanto isso, o leite poderia usar o termo perfeito, né? Perfeito. Vitaminas, sais minerais, cálcio, medicação. Quer dizer, mesmo que uma mulher que não tenha tido uma alimentação adequada, subnutrida tem um bom leite. Pode amamentar tranquilamente, deve amamentar. É clássico naquelas imagens da Etiópia, na época da crise, né? As crianças todas maiorzinhas, bem desnutridas, e o de colo parece que tinha sido plantado naquela foto, bonito, forte. É verdade. Tá? Porque o leite estava sustentando. Né? Então, se nós estávamos falando de passo, a primeira coisa é comprar a ideia, a segunda, buscar essa orientação. Né? E esse acompanhamento dessa criança. A criança que mama, que está mamando bem ao peito, ela vai ganhar 20 gramas ao dia. E ainda colocaria um quarto aí, que os médicos sejam mais pacientes. Porque às vezes a mãe chega lá, tô sem leite, tá aqui, a criança chora a noite toda, porque o meu leite não é suficiente para matar a fome do meu bebê. Aí o médico já autoriza. Isso. Então é o 4º ponto, que os médicos também tenham paciência de orientar as mães
a terem paciência com seus filhos que acham que o leite não dá para alimentar a fome. Sabe que eu acho que temos todos que ter paciência, mais calma e tolerância. Ontem conversamos aqui no Sem Censura sobre ansiedade, né? Que é um dos maus do século. Isso. Que estamos muito ansiosos, agoniados, apressados. Então eu acho que acaba valendo para todos nós contar até 10. Contar até 10 e ter mais tranquilidade, né? Até para ansiedade. Estamos todos muito apressados e agoniados. Para a gente encerrar, Júcia, o que tem? A pergunta é minha. Tem as mulheres que não conseguem amamentar por alguma razão, como vocês estavam falando, ou depressão pós-parto, ou qualquer coisa parecida. Nesses casos, se de fato essa mulher não conseguir amamentar, aí seria o quê? O banco de leite da Santa Casa ou alguma alternativa mais ligada a isso? Isso. Um percentual bem pequeno dessas mulheres não vão conseguir amamentar, em termos de 5%. Para essas mulheres que não podem mesmo amamentar, e a gente tem o banco de leite. O banco de leite da Santa Casa, especificamente, ele está querendo doação. Então, como seria? Eu conseguiria uma doadora para mim, para o meu filho, levaria essa doadora, o banco de leite processa e te devolve esse leite processado. Tá? Porque hoje em dia também a gente não pode mais ter a ama de leite devido às doenças infecto-contagiosas. Tá? Então, o banco de leite seria uma opção, tá? E em alguns casos, aí sim, a fórmula, que é o leite artificial. Nesse processamento desse leite, é o que são? No banco de leite, ele pasteuriza o leite. Ele mata todos os agentes infecciosos numa temperatura de 62,5 graus por 30 minutos. E só depois de uma análise microbiológica desse leite, atestado por um bioquímico, assinado um laudo que esse leite é liberado para o outro bebê. Aí aquece. Por isso é tão importante o trabalho do banco de leite, tá? E aí a gente chama também todas as mulheres que estão amamentando, elas produzem mais leite do que o seu bebê precisa. Então, quem está amamentando, que procure a Santa Casa e doe, porque lá tem no mínimo 150 crianças que precisam desse leite, internadas hoje. E o que a gente chama de bebê que não tem 30 dias, é o neonatal. Esses bebês estão necessitando dessa ajuda. Então, a gente também... Luísa, te fazer uma pergunta. Essa da Luletana a gente encerra o programa. A mãezinha que foi para Santa Casa, teve seu bebezinho, ele faleceu. O que vai acontecer com ela? Como é que a Santa Casa, já estou pedindo uma responsabilidade da Santa Casa, vai trabalhar para que essa mãe não vai amamentar seu filho porque ele morreu? Tá? Mas ela tem leite. Como é que ela vai ser estimulada a produzir para alimentar outras crianças? Tem algum estudo que a Santa Casa vem fazendo isso? A Santa Casa tem um excelente trabalho com as assistentes sociais e as psicólogas. Esse é um momento muito difícil para a mãe que perde seu filho. Aí também é um momento muito difícil da gente pedir, olha, doa o teu leite para outro bebê. Ela fica à vontade para tomar essa decisão, mas a decisão mesmo, ela está tão triste, tão deprimida que vai secar este leite naturalmente. Mas se ela quiser doar durante aqueles 3, 4 dias que ainda não secou, é bem-vindo. Mas ela vai ser acompanhada. Esse é um momento muito difícil para a mulher. Mesmo para a mulher que não desejou aquela criança, perder aquele filho que estava dentro dela é um momento de luto muito difícil. Ela vai ser acompanhada por um psicólogo que tem muitos bons dentro da Santa Casa, assistentes sociais. E a Santa Casa faz isso? Faz. Luísa, acho que conseguimos ilustrar bem, né, conversar bastante sobre essa tua pesquisa. Não sei se alguma coisa ficou faltando para você complementar rapidamente, para eu chamar o intervalo. Não, é isso mesmo, a gente continua pesquisando. O aleitamento materno é uma das bandeiras nossas e, assim, pedir, conclamar a todos nós, né, que resgatemos essa coisa da família, tá? Para que a gente tenha menos violência, para que a gente produza melhor, né? Para que o bebê fique bonito, saudável. E tudo mais, tá? Obrigada, viu, por você ter vindo. Parabéns pelo teu trabalho. Vamos fazer